E hoje aqui com você mais uma vez, trazendo um episódio incrível para mostrar para você que você pode, com a Márcia Teixeira. Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Você tem um currículo assim que... Não dá nem para ler Não, tudo, não dá né? nem para ler, de tanta experiência, mais de 33 anos no ramo corporativo e hoje já há 7 anos ajudando companhias a crescer, a resolver conflito, a melhorar o dia a dia dos seus funcionários. Isso aí é tremendo, Gerando né? líderes. E trabalhando com companhias no mundo inteiro. Sim. Então, assim, tremendo o seu trabalho. Eu estou aqui louca para aprender hoje com você, mas quero primeiro te agradecer por estar aqui com a gente. Eu sei que você é super busy, viaja muito aí, dando coach para essas companhias. Então, obrigada por tirar o tempo para estar aqui e ensinar nossos ouvintes hoje. Obrigada mesmo. É bom falar, é bom conversar, né? O que eu estava falando para vocês aqui um pouquinho antes, que esse modelo que vocês fazem de conversa aqui, eu acho que ele faz com que as pessoas depois, quando elas nos ouvem ou assistem, elas estejam junto com a gente. Parece que elas estão aqui conversando com a gente, o que fica bem gostoso, né? Descontraído. A gente costuma dizer que é um bate-papo. As Sim. pessoas às vezes falam, manda um script, o que você vai perguntar, o que você vai fazer, o que você vai falar. Não, gente, vem que a sua bagagem, a sua vida, as suas experiências vão ensinar. Porque exatamente esse é o nosso goal aqui no podcast. É realmente trazer ferramentas, experiências para que as pessoas usem os nossos erros e acertos para acertarem. Sim. Sem dúvida. Para Uma acertarem. coisa que a gente, como ser humano, a gente aprende com histórias. É verdade. Né? E o que vocês trazem aqui, começando pela história de vocês, das empresas que vocês criaram, das pessoas que trabalham com vocês, cada convidado traz uma história. É verdade. Né? Então, cada pessoa que ouve vai pegar um pedacinho de cada história e falar, isso funciona para mim, não, isso não funciona para mim e tal, né? É assim que funciona. É verdade. Agora, fala um pouquinho mais da sua história e da sua carreira. Tá bom. Você é americana? Sim, americana, já desde 2016, né? Mas nasci no Brasil, né? Ai, que legal. Ou seja, no fundo também sou brasileira, né? Mas estava comentando, quando a gente vira americana, a gente fala que é americana. Morando aqui na Flórida. Sim, moro na Flórida. E você migrou para cá, trabalho? A trabalho. Então você já veio nesse mundo corporativo para os Estados Unidos. Quando eu vim, eu já trabalhava há 10 anos na Microsoft no Brasil. Aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar para a Microsoft América Latina. O escritório fica aqui na Flórida. E eu vim, quer dizer, participei de um processo seletivo e tal, e vim para cá. Na época, meu marido e meu filho tinha 6 para 7 anos naquela época, né? A gente resolveu morar ali na área de Miami, apesar do escritório ser em Fort Lauderdale, então eu ia para o escritório todos os dias. Viajava para a América Latina, muitas viagens, e meu marido naquele primeiro momento ficou 1 ano, né, em casa, um sabático, até ele voltar a trabalhar, porque nosso filho era pequeno, né, e adaptação e tudo mais. Então ele foi assim, ele sempre é um super companheiro, e nesse primeiro momento eu vim transferida e ele foi a pessoa, e depois ele voltou a trabalhar e continuou com a carreira dele, né. Que legal. E você, nessa época, estava trabalhando na Microsoft? Sim. Então, eu comecei a trabalhar para a Microsoft América Latina. Né? Saí da Microsoft Brasil e vim para a Microsoft América Latina. E nessa transição, você resolveu sair da Microsoft e começar o seu próprio business de coaching? Sim. Então, depois de 6 anos aqui, eu ainda trabalhei 4 anos mais na Microsoft Global, que a sede fica lá pertinho de Seattle, fica em Redmond. Quando eu ia completar 20 anos na Microsoft... Você mudou, então, para Seattle? Mudei. Uau. 2011, né? A gente carregou tudo para lá. E aí, em 2013, mais ou menos, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer depois que eu sair da Microsoft? Um dia eu vou sair da Microsoft. E aí eu comecei a pensar e eu falei assim, bom, eu quero trabalhar com pessoas. Não que eu não trabalhasse com pessoas, mas eu trabalhava em marketing, vendas, era no business, eu trabalhava no negócio da Microsoft. E aí eu pensei, mas eu quero trabalhar com o desenvolvimento humano, eu quero trabalhar com pessoas. Eu não tinha uma ideia do que era esse trabalhar com pessoas, não tinha um nome. Não era que eu quero ser coach, não. Eu tinha essa ideia, eu chamava trabalhar com pessoas. Então eu fui para a escola aqui, fui fazer um mestrado. Enquanto eu ainda trabalhava na Microsoft, eu fui fazer um mestrado em desenvolvimento organizacional.
E neste mestrado, aí eu identifiquei o que era esse meu trabalhar com pessoas. Porque OD, como a gente fala em inglês, ou desenvolvimento organizacional, é o foco no desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de equipes para que as pessoas se sintam bem no trabalho, mas que elas também desempenhem, cumpram seus objetivos e tudo mais. Então, é a ligação do desenvolvimento humano com o resultado dos negócios. E aí, quando eu me graduei em 2015, aí eu saí da Microsoft. E comecei a trabalhar independentemente. Né? Então, de 2015 para cá, já são 8 anos. 8 anos. Indo para 9 anos já que você tem É. trabalhado com pessoas. Sim, sim. Em 2018, quando o nosso filho já estava na faculdade, a gente decidiu voltar para a Flórida. Né? Então, meu marido e eu, a gente está aqui de volta desde 2018. Mas o trabalho que eu faço, que nem você estava falando, tem liberdade geográfica. Não tem. Então, eu trabalho diretamente, ou seja, tem pessoas que me contratam diretamente, mas eu também tenho várias empresas com as quais eu tenho parceria e eu sou uma coach, uma consultora contratada por eles para fazer esse tipo de trabalho. Seja porque eles já têm, eles fazem vendas, marketing e tudo mais para os clientes deles e contratam os coaches ou consultores, ou porque eles têm um programa específico e aí eu me capacito naquele programa de treinamento específico e faço a entrega, né, o treinamento especificamente. Que legal. Então, seu treinamento é corporativo, Sim. Porém você trabalha com companhias pequenas também. Sim, trabalho com qualquer tipo de companhia, inclusive com pessoas que me contratam, a pessoa física me contrata. Ou porque ela está fazendo uma transição de carreira, ou porque ela ou ele está com dúvida em como que ele pode ser um melhor líder. Ou pode ser um indivíduo me contratando, ou pode ser uma empresa me contratando. Né? E eu vejo tanto potencial com empresa pequena. Muitas das vezes a gente está tão ocupado trabalhando que a gente esquece do planejamento. Sim. Né? Quando a gente é um small, que a gente chama aqui de small business owner, dono de companhias pequenas. E com um planejamento certo, com uma coach certa, com consultoria certa, sua companhia... Às vezes a gente tem a Incrível. ilusão, e eu acho que o pequeno empresário, o dono de pequena empresa, ele tem essa ilusão de que ele não pode parar. Exato. Porque ele está muito enfronhado, muito dentro do negócio, né? O Stephen Covey, que escreveu aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Eu amo esse livro. ele tem uma passagem do livro onde ele está conversando com uma pessoa que está serrando um tronco de uma árvore. E aí ele fala assim, escuta, mas... Aí a pessoa está com muita dificuldade serrando essa árvore, tá? E ele fala assim, mas por que você não para e afia o seu serrote? Né? Não posso, eu estou super ocupado e tal. Então, ele chama isso de uma das coisas que é o afia o seu serrote, o sharpen the saw. Por quê? Porque se você parar este pouquinho que ilusoriamente você acha que eu estou perdendo meu tempo e tal, a sua produtividade vai aumentar muito. É verdade. Então, principalmente o pequeno empresário, ele tem essa sensação, não posso parar em nenhum momento. E esta pequena pausa, ou este reenquadramento, como dar o foco, é o que faz a grande diferença. Verdade. Tá? Então, eu acho que tem esse ponto aqui. Essa foi uma das minhas maiores dores. Então, você já tocou nela. Eu já passei por essa fase de ter 5, 10, 15, 20, você achar que não pode parar, mas tem ali o potencial de 20 a 50, mas você acha que você tem que estar fazendo dia a dia, eu tinha que estar fazendo as vendas, eu tinha que estar fazendo marketing, né? Então, assim, aí a companhia acaba tendo crescimento sem a estrutura adequada para sustentar aquele crescimento. Exatamente. Porque para você ter uma estrutura para sustentar, você tem que parar para planejar. Mas se você está ocupada fazendo o dia a dia, fazendo as vendas, você não vai ter tempo para aquilo. Então, assim, essa já foi uma dor que eu passei e é real. E é real, porque a mesma coisa que te leva aí de 0 para 5, não é o que vai te levar aí de 5 para 15. Não. Uma das filosofias de trabalho que eu tenho, está até na página do meu website, em inglês é Awareness plus Action equals Impact. Em português, consciência mais ação igual impacto. Tudo começa com a consciência. Você não tinha consciência,
ou a sua consciência estava em função do que é que eu não posso parar, né? Quando você se permite olhar, peraí, mas o que realmente está acontecendo? Onde eu quero chegar, né? Puxa, eu estou me desgastando, eu não estou dormindo, tem vários aspectos físicos de saúde Sim, que são importantes e tal, e que tem a ver com esse lado da consciência. Mas enquanto a pessoa, pode ser a autoconsciência, o self-awareness ou o soul-awareness, né, que é a consciência, enquanto não acontecer, não consegue nem se dar conta do que tá acontecendo no momento. Tudo, qualquer mudança, seja uma mudança corporativa, se você vai fazer uma reorganização de 600 empregados dentro de um grande departamento global, tem que ter esse primeiro passo da consciência, tá? E a partir daí você faz as mudanças, tá? Então, se você vai fazer uma mudança com uma equipe grande, como você falou, eu estava em tudo, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, enquanto ela não falar, eu não vou fazer nada. Né? Por quê? Porque eles olhavam para você, a sua equipe olhava para você e falava, não, só vem aqui quando ela fala que é para eu fazer. Não toma iniciativa, não. Ninguém tem essa consciência do que tem para mim, o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque as pessoas se espelham no comportamento do líder. Você falou uma palavra muito importante, consciência. Eu queria que você tocasse um pouquinho mais nisso, porque eu acho ainda mais no mundo corporativo, governo, às vezes... Hoje, né, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, tem uma uma falta de consciência, né? Essa falha nos líderes, que daí vai descendo no seu time todo. E claro que eu imagino que isso acontece em companhias pequenas, mas é muito mais fácil você controlar um time menor do que um time gigante. Então, eu adoraria que você tocasse mais nessa consciência, que isso é algo que eu acho muito importante. Como líder da minha companhia, também já foi outra dor que eu senti. Que antes, aquela mesma Thalita, que eu não posso parar, eu tenho que fazer, eu liderava dessa maneira. Então, você também não pode parar. Vambora! Por quê? Você não pode ficar cansado, você não pode ficar doente, né? Vamos produzir, vamos a qualquer custo, né? Aquela mentalidade de vendas. E com o progresso da minha carreira, eu comecei a prestar atenção que meu time estava dando burnout. Eu estava constantemente, de 6 em 6 semanas, dando burnout. Você tinha que viajar na época. Exato. Né? Viajava até para descansar, para poder recharge. Ela falava, né? Você ainda falava. Exatamente. Ó, eu trabalho 2, 3 meses, aí eu viajo uma semana. Aí eu trabalho... Então, o que acontece? Não estava liderando da maneira certa. Eu não tinha essa consciência de liderar, de saber que cada membro do meu time tem necessidades diferentes. Cada pessoa funcionam diferente, né? Esse respeito ao ser humano. Adoraria que você falasse um pouco mais disso. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Como coach, meu papel é fazer pergunta. Quando você começou a perceber que você tinha um objetivo maior? Porque do jeito que você conta a sua história, parece que você foi fazendo, né? Quando que você começou a pular do ir fazendo para algo que, peraí, mas o que eu quero atingir o meu sonho é esse, o meu objetivo é esse. Quando que você começou a se dar conta de que isso mudou? De você era de uma fazedora para alguém mais estratégico? Para estratégia, eu diria que começou a mudar, porque você sabe que tudo é passinhos, né? Aí começou a mudar, eu diria, no 3º ano do meu business. Hoje nós estamos entrando no 8º. Pois é. Então, enquanto você é uma fazedora, né, de tarefas, né? Então você fala assim, eu levanto de manhã, eu carimbo 20 papeizinhos, né? Aí você fala assim, puxa, mas se eu carimbo 20, eu posso carimbar 40. Tá bom, então eu vou carimbar 40. Tá? Aí chega uma hora que você fala assim, mas eu já tô querendo carimbar 400. Exatamente. Aí você começa a pensar, bom, mas peraí, para que eu tô realmente carimbando os papéis? Onde eu quero chegar? Né? Se eu consigo fazer 20, 40, mas eu não consigo fazer 400, o que eu preciso? Né? Você começa a ter uma visão estratégica e começa a perceber como aquilo te move. Né? Porque a gente fala muito essa coisa de visão e missão de empresas, ela é fundamental. Porque se você não tem ela para você mesma, como que você vai explicar para as pessoas que você vai contratar se elas podem ou não compartilhar esse sonho, essa visão e onde você quer chegar?
né? Então, todas essas pessoas, você pegar qualquer tipo de empresa, a Nike, a Microsoft, a Apple, qualquer uma, o que tem por trás, né? E aí você começa a ver, tem uma missão, tem uma visão, tem um objetivo, e as pessoas vão olhando para aquilo e falam, puxa, eu também quero isso, eu também quero fazer parte disso, né? E aí você vai criando as formas de que isso aconteça, né? E voltando para o ponto, quer dizer, você tem que começar, a sua consciência vai se criando à medida que você começa a olhar para aquele objetivo e consegue contar para as pessoas. Consegue trazer pessoas que tenham esse mesmo objetivo para trabalhar com você. Verdade. Né? Porque, por exemplo, imagina alguém que vai fazer medicina porque o pai ou a mãe quer. Exato. Vai e estuda, né? Mas a grande paixão é ser advogado. Tá? Aquela pessoa adora, quer ir para a corte, quer ir lá no julgamento, quer falar e tal, mas aquela pessoa até pode se transformar num excelente cirurgião. Mas a visão dela, em o que ela percebe, o que ela é boa, enfim, é essa. Muitas vezes essas pessoas até têm a formação médica e depois falam, bom, agora eu vou aproveitar que eu conheço isso e vou me transformar, vou por uma carreira paralela, não quer desperdiçar o tempo, entre aspas, e tudo mais. Mas da mesma forma como este meu exemplo, a pessoa encontrou alguma coisa, tem várias pessoas que ficam se sentindo péssimas a vida inteira. Porque né? não conseguem. Porque não conseguem, ou porque, no fundo, elas não se desprendem, elas não conseguem chegar a entender o que é essa visão. É, verdade. Tá? Então, tudo bem, não tem nenhum problema você fala, eu vou abrir uma padaria e meu negócio vai ser ter uma padaria e vai ser a melhor padaria do mundo. Sim. Eu não vou crescer, ter uma cadeia de padarias. Não tem problema, é um small business, né? Mas dali você sabe, bom, mas aqui vai sair o melhor pão do meu bairro, da cidade e tal. E aí a pessoa tem esse foco e ela sabe que ela não é uma fazedora de pão. Ela sabe que ela está trazendo as pessoas ali para elas se sentirem bem e tal. Veja, tem algo por trás, que não é só ir lá e fazer pão. Tá? Então, a consciência vem daí, do porquê, né? Como é que é o nome dele? Simon Sinek. Ele tem um TED Talk que fala que você tem que descobrir o seu why, o seu porquê. Eu amo. Na verdade, não é o que não é o que você faz, é quem você é. Né? Então, não é o porquê. Porque está interconectado. Exatamente. Está interconectado. Sim. E quando as empresas vão crescendo a ponto de serem corporações de 100 mil funcionários globais e tudo mais, você vê que ela ainda mais reitera e reforça a questão da missão, da visão. Sim. E tudo mais, porque já não é de uma pessoa. Já é algo que é a soma de todas essas pessoas. Isso muda. Nós acabamos de refazer a nossa. E quem está ali, está ali porque bate com aquilo. Né? Eu não trabalho, tem um monte de pessoas que falam, eu não trabalho em determinadas indústrias por crenças, porque não acredito naquele tipo de business, e não trabalho. Verdade. Porque elas olham os próprios valores e olham os valores da companhia e falam, não é para mim. Isso é muito importante, você saber quais são os seus valores e você realmente fazer as coisas baseado nisso. Sim. Não se curvar por causa de oportunidades ou por causa de qualquer outra coisa, porque no final do dia você vai perder o porquê você faz as coisas, porque o resultado não vai ser o que vai te trazer compensação e alegria e gratidão e satisfação. Consciência vem daí, né? Vem a razão do que você montou um negócio, né? Vem, às vezes você caiu abriu um negócio, deu certo, você se apaixonou por isso e foi uma coincidência, né? Mas muitas pessoas não falam, eu gosto de carros, eu vou trabalhar com carros, e aí que eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero montar uma empresa de tecnologia, ou, como no meu caso, eu quero trabalhar com pessoas, né? Então, cada pessoa, quando ela tem consciência, ela passa a olhar para si mesma e para quem está ao seu redor e vendo assim, bom, então, se é isso que eu quero da minha vida, né? Onde eu estou agora? Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho tudo que eu preciso. Você foi tomando essa consciência no seu exemplo de... eu estava assim, eu estava fazendo tudo até o momento que eu percebi que não ia acontecer. Exatamente. A consciência ela não é algo que você fala assim, não, agora está claro. Está claro, mas não necessariamente, porque não é só mental. É mental, é emocional também. É verdade. E é físico também. Claro. Eu tenho uma pergunta. Nível de consciência cresce. Esse é o interessante, porque daí eu parei de fazer tudo. Mas aí eu comecei
a ter mais o planejamento, mas esse planejamento vai expandindo também. Então você vai ganhando consciência que nem agora. A gente resolveu fazer o nosso vision, a visão e a missão novamente. Mas dessa vez agora a gente fez com todos os nossos managers. Porque não é só eu e o meu sócio. Claro. Né? Então, assim, você vai crescendo. A visão vai mudando, porque agora não é o coração da sua companhia, é o seu time. Sim. Então, assim, e antes também eu não tinha essa consciência de envolver tantos os managers. Sim. Aí chegou uma parte que eu tenho que envolver, porque eles são uma extensão minha. Claro. Então, assim, é bem só legal. Fica com você quem compartilha os valores. Verdade. Porque quando as pessoas não compartilham esses valores, você pode perceber que você começa a perceber que o desempenho não está o mesmo, o comprometimento não está o mesmo. As pessoas mudam. Elas podem até falar, bom, eu não gostava disso, agora eu gosto, agora eu entendo, né? Eu também não entendi a sua missão, sua visão. Mas é fundamental isso que você falou. A empresa já não é mais. Você é fundadora. Mas ela não é mais só você e o seu sócio principal, seja lá quem for. Ela começa a tomar uma forma que envolve as pessoas que estão no mesmo barco que você, que estão junto com você. E de tempos em tempos as pessoas olham e falam assim, nossa missão e nossa visão ainda é compatível? Ok, então vamos seguir. Márcia, a primeira coisa que hoje eu apresento antes eu não fazia isso, mas a primeira coisa a gente fez uma entrevista. Antes de fazer a entrevista, a hora que a gente faz a primeira conversa, você vai receber um pacote com a nossa missão e com a nossa visão. Nós fizemos uma entrevista, a sua offer letter, a sua oferta, antes de você ver a compensação, vai vir a missão e a visão. A visão e a missão. Aí vem a sua... Entendeu? Porque isso aí é importante. Sim. Quero porque a gente voltar quer que eles fazem a decisão ali. Que você falou, às vezes as pessoas caem de paraquedas numa profissão. Foi o meu caso. Acho que foi o caso da Thali também. A gente caiu de paraquedas, começou a mexer com mortgage, e aí se apaixonou pelo negócio e estamos aqui até hoje. Eu já tenho 21 anos que estou fazendo a mesma coisa sem sair em um minuto. Agora a questão você acredita que a pessoa pode se apaixonar por aquilo, mesmo que não seja natural, mas sim porque ela decidiu que ela quer se apaixonar? É um bom negócio. Tem uma proposta legal né, que você acredita nos valores de ajudar as pessoas, faz sentido para você em relação a valores e aquilo que você quer, você está trazendo algo de valor para alguém, você está ajudando alguém, você está adicionando valor na vida das pessoas. Mas, de repente, não é algo que você se apaixonou de primeira fase. O nosso business é muito difícil. É muito difícil você trabalhar com mortgage, uma responsabilidade incrível. Sim. Você está lidando com o dinheiro das pessoas e, na maior parte das vezes, o maior investimento que a pessoa vai fazer na vida dela é a sua casa própria. Então, é uma pressão, tem responsabilidade, tem datas, tem commitments, né? Tem compromissos que não podem, né? Você precisa realmente amar isso aqui. E eu não sei te dizer se eu me apaixonei porque foi natural ou se foi porque eu percebi, cara, é um bom business. Eu estou fazendo algo incrível para minha comunidade, não só para nossa comunidade, mas para a humanidade. E eu posso fazer um trabalho incrível ajudando todo mundo, né? Sim. Tirando a pessoa inclusive, se você seguir, né? A gente costuma dizer que nós não somos loan originators, ou seja, a gente não origina financiamento, a gente é loan consultant, ou seja, eu te ensino financeiramente como sair do ponto A e chegar no ponto Z e se tornar um multimilionário, um milionário, fazendo investimento em real estate. Mas eu creio que foi uma decisão. Eu não acho que isso aconteceu naturalmente. E você, com toda essa experiência, o que você vê nisso? Você acha que... Eu acho que comportamento sempre pode mudar. E você aprendeu uma coisa e você foi se apaixonando. Tem várias pessoas na história que mudaram de carreira, né? Tem várias pessoas que caem de paraquedas em algumas profissões e olham e falam assim, puxa, mas eu estou gostando muito disso que eu estou fazendo. Porque você comentou, na sua história, você comentou algumas coisas. Puxa, as pessoas ficam felizes. Então, tem alimentos... não é alimentos, como é que a gente fala para combustível, né? Tem combustível nessa satisfação
que você vê nas pessoas, que você está entregando um benefício, entregando algo bom, que você olhou e falou assim, puxa, que legal. Isso impede você de amanhã falar, puxa, mas eu também quero ter uma loja de artigos esportivos porque eu adoro esporte e tal. Não, não impede. Ou se você amanhã decide que já deu isso aqui, eu quero outra coisa, não tem problema. Mas eu acho que isso é construído, né? E tem pessoas que falam, eu não gosto de fazer determinada coisa e aprendem a gostar. Tem pessoas que, de fato, não continuam, mas a consciência vem como isso alimenta você como ser humano. E do jeito que você está me contando, você tem essa alimentação na satisfação dos seus clientes, nas pessoas que trabalham com você. E isso vai sendo esse combustível de, eu sou boa nisso. E eu gosto do que eu faço. E eu tenho uma satisfação. E aí você vai se alimentando e vai criando, e você vai crescendo, né? Mas o que você falou antes é super importante, porque você vai crescendo até o momento que você vê assim, eu posso continuar crescendo, né? Então, vamos lá, eu posso carimbar 40 por dia, posso carimbar 400, então já você não é mais uma fazedora, né? Você vai subindo aqui na floresta, vai olhando para cima e fala, puxa, mas tem isso também. Puxa, mas também tem outras alianças. Puxa, mas também tem... E isso continua te alimentando. Então, esse é uma bússola importante, sabe? Do ponto de vista dessa satisfação pessoal. Né? E vamos falar um pouquinho, eu queria tocar um pouquinho mais nessa questão dos líderes, tá? Conscientização. Tá. Quais são algumas dicas que você pode dar para os líderes serem conscientes, tá? Para ajudar a retention, para ajudar a manter funcionário. Porque hoje isso é muito importante, né? Sim. As companhias, a gente investe tanto em treinar, que é importante a gente aprender a ter retenção. É retenção? Fala em português? Sim. Retenção. Sim. Né? Então, vamos pegar aqui uma historinha, tá? O que acontece? O que é liderar? Né? Liderar você sabe, muitas vezes o líder sabe fazer tecnicamente aquilo que tem que ser feito, por exemplo, carimbar os papéis ou desenvolver software, por exemplo, alguém que faz o código de software, tá? Ou alguém que sabe operar uma máquina de manufatura, qualquer coisa que você pode fazer, pode ser uma pessoa que sabia fazer aquilo tecnicamente, ficou tão boa naquilo que as pessoas falam, bom, mas se você faz isso super bem, você pode ensinar outras pessoas. Ok, posso ensinar. Não, mas você pode ser chefe de pessoas que fazem isso. Aí pode ter uma armadilha, tá? Porque o líder não necessariamente é alguém que sabe muito bem fazer aquilo. Mas ele sabe mostrar para as pessoas por que aquilo está sendo feito, né? O resultado do trabalho de cada um contribui para algo maior, o que fazer aquele trabalho dá satisfação pessoal para essa pessoa, né? Além da compensação financeira e tudo mais, para que essa pessoa se sinta motivada a ir lá e fazer. E aí você pega os líderes que saíram da faculdade ou trabalhavam na aviação e vão liderar uma equipe em manufatura. Não tem nada a ver. Essa pessoa não conhece a parte física de como opera a máquina, mas esta pessoa entende o que você tem que fazer, como que é assim que você tem que fazer e tudo. A pessoa vai descobrir como tem que ser feito, mas ela vai trabalhar esse lado humano. Então, você tem todas as condições que você precisa para fazer seu trabalho. Qual é a sua produtividade? O que te motiva? Então, é uma pessoa que vai ter essa capacidade humana de se relacionar com a outra pessoa e não necessariamente de focar especificamente no lado técnico, de ensinar a fazer o trabalho ou de forçar que essa pessoa faça, que é o antigo modelo de liderança de comando e controle. Exatamente. Tá? O comando e controle que existe até hoje, que o exército tem muito essa... você tem que fazer porque eu disse que você tem que fazer, tá? Essa é a diferença entre líder e chefe. Sim. Precisa aprender, precisa ensinar, precisa ter o fazer? Tem. Mas ele tem porque são seres humanos fazendo, tá? E aí entra uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, que é assim... Qual que é o contrato? Não estou falando contrato físico que eu vou assinar, mas qual que é o contrato? O contrato eu lidero, eu te mostro o caminho, mas você vai fazer a parte operacional, tá? Ok. Está funcionando bem? Eu estou liderando, te dando o caminho e você está fazendo... Agora, digamos que, por exemplo, essa pessoa fala, a gente tem que ir por essa estrada. E essa pessoa, por estar fazendo, né, ela sabe, peraí, a gente está indo pela contramão, né?
Eu acho que, então, como que o líder dá essa permissão e esse convite para as pessoas que estão no dia a dia também contribuírem? Também dizerem, olha, até hoje eu fiz por aqui, mas eu estou notando, eu fiz uma experiência aqui, vou para essa outra mão aqui e está funcionando melhor. O líder, que é líder, ele vai olhar e falar assim, peraí, mas a tendência é essa? Me conta um pouco mais, o que está acontecendo aqui? Na verdade, a gente sempre fala, eu sempre falo, quando a gente está liderando, a gente precisa entender que você não consegue fazer tudo. Ponto. Eu não consigo fazer tudo. Então, eu vou ter pessoas específicas em cada área para fazer cada coisa. E no final do dia, por mais que eu estou liderando e estou aqui em cima da floresta, como você deu o exemplo, olhando tudo, eu tenho que confiar que o meu cara que está aqui embaixo, lá no meio da floresta, por mais que eu vejo lá de cima o caminho, ele vai ver mais de perto. Então, ele sabe se tem um gravetozinho no caminho, ele sabe se tem um atalho aqui que vai dar melhor, ele sabe se ali tem um buraco que eu possa cair. Então, eu tenho que ter abertura suficiente, humildade suficiente e parceria suficiente e a confiança suficiente um no outro, que estamos indo para o mesmo caminho, e aceitar isso. Porque tem uma frase que fala assim, é em inglês também, I don't hire to tell you what to do. Eu não te contrato para te falar o que você tem que fazer, eu te contrato nessa posição para você me falar o que nós temos que fazer na nossa empresa para alcançar os nossos objetivos. E é isso. Mas aí que entra o contrato ou o protocolo de comunicação, porque no final do dia, todo mundo, né, da sua recepcionista aqui, a você ou qualquer outra pessoa que trabalha com você, estão trabalhando para atender o seu cliente. E o foco nesse cliente vai trazer o resultado. Tá? Todas as pessoas têm um pedacinho de um olhar de como esse cliente vai ser tratado. Né? Então, se essas pessoas conseguem estabelecer uma relação e falar assim, peraí, até semana passada, quando a gente fazia isso dessa forma, os clientes estavam felizes. Agora a gente mudou esse pedacinho aqui, estamos recebendo essa informação. O líder que é um bom líder, ele escuta. Ele fala, peraí, então me conta um pouco mais. O que está acontecendo? Tá? Qual que é a grande falácia da liderança e o problema que existe? Tá? Principalmente no mundo corporativo. Primeiro que alguém que faz algo muito bem vai liderar bem a equipe. Pode ser um excelente líder, mas muitas vezes precisa ser preparado. Por quê? Porque num primeiro momento ele vai liderar aquilo como... Eu sou bom no que eu faço. Se um líder, então, em vez de fazer 40 carimbos por dia, ele vai fazer 60, porque, afinal de contas, ele é um líder, ele sabe mais do que os outros. Então, essa é a primeira coisa, não necessariamente ele tem que ser o que faz melhor alguma coisa. Tá? O segundo ponto é, quando ele parte dessa, ou ele ou ela parte dessa ideia de que ele sabe fazer algo melhor, né? Quando as pessoas vêm com perguntas ou quando elas vêm com ideias novas, né, ele se sente atacado. Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Eu tinha que ter tido essa ideia antes. Eu tinha que saber isso. Então, se o líder é promovido achando que ele tem que saber, tá? Aí a coisa começa a degringolar, porque ele começa a não saber, né? E fica com esse medo, internamente começa a se auto-julgar e criar, e isso reflete, as pessoas começam a perceber que o comportamento também fala assim, peraí, mas o cara tá esquisito, até ontem ele tava de um jeito, agora ela tá agindo de outra forma e tudo mais. E aí, eu sempre digo para as pessoas, a liderança, principalmente quando vai crescendo a níveis mais executivos, é solitária. Tá? Por quê? Porque as pessoas começam a ficar assim, feedback é um presente, certo? Seja do cliente, seja da gente para o funcionário, do funcionário para a gente. Mas nem todo mundo entende dessa forma. Por quê? Porque o líder começa a receber feedback ou perguntas e ele fica assim... se for negativo, ele não sabe... Negativo ou positivo? Porque ele começa a ficar assim, tá falando para me agradar ou tá falando de verdade? Tá? Ou por que tá me criticando? Né? Com inveja ou real? Então essa abertura, essa capacidade de aí não ser comando e controle e dizer assim, peraí, mas o que você quer dizer com isso? Né? Me conta um pouco mais. Em que isso te incomoda? Que aí são perguntas que um coach faz, que uma pessoa com a cabeça de coach faz. Coach, veja, quando a gente está falando de coach aqui, estou falando do coach executivo, um coach que está focado em fazer com que a pessoa
descubra o seu próprio caminho, nada com os coaches que a gente escuta lá do Brasil, tá? No coaching, você faz perguntas para que a pessoa sempre descubra a sua própria resposta, ou que, em parceria com a pessoa que está fazendo as perguntas, se descubra algo novo. É verdade. Tá? Então, quando o líder se dá conta de que, peraí, eu estou sentindo tudo isso, é verdade mesmo? Como é que eu posso saber? Então, peraí, você me deu esse caminho aqui, me conta um pouco mais. Você falou que por aqui não era bom, vamos por esse caminho. O que fez você identificasse isso? É assim. Né? O que você tem ouvido dos clientes que está fazendo com que a gente perceba? Né? O que você quer fazer diferente? Qual a sua sugestão? Puxa, é verdade. Vamos trazer outras pessoas aqui para a gente identificar. Esse é um líder. Tá? Por quê? Porque ele fala assim, eu não estou certo sempre todo. Né? E quando aí vem a parte da vulnerabilidade, quando eu me abro para descobrir algo em conjunto, a humanidade se estabelece entre as pessoas. É verdade. E a confiança também, Claro, né? a confiança só... Lá no Brasil, a gente tem... Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas você só... para você conhecer realmente uma pessoa, falam que a gente tem que comer um quilo de sal. Uhum, um quilo de sal. Com Né? Não comer quilo sal. De sal. É tem que comer 1 quilo de sal para você falar, eu conheço essa pessoa. Quanto tempo se leva para você comer 1 quilo de sal? Meu Deus, muito tempo. Porque a gente usa pouquinho. Então, demora para comer esse quilo de sal. Demora, né? Para estabelecer a confiança, para você ver que, puxa, realmente ele está sempre interessado em saber o que eu quero, né? Toda vez que eu faço alguma coisa e trago uma ideia, nossa, puxa, que legal, obrigado por trazer essa ideia. Toda vez que você vê que aconteceu alguma coisa, vamos conversar. Né? Por quê? Porque aí, como você falou, eu trago os meus gerentes agora para fazer a visão e a missão comigo. Eles são donos dessa missão e dessa visão com você. Tá? Então, veja, tudo que eu estou dizendo aqui é super importante lembrar que as empresas fazem as pessoas, o pequeno empresário, o grande, porque eles têm um objetivo. Esse objetivo é ganhar dinheiro, e quando você ganha mais dinheiro, você dá mais benefícios para as pessoas, né? Ou seja, eu acredito nesse modelo. Tá? Ou seja, você faz, você ganha, você distribui, você cresce, você gera mais riqueza e por aí vai. E tem essa satisfação, pessoal. Nunca é só o dinheiro. Nunca é só o dinheiro. Verdade. Né? O dinheiro é consequência. Né? Claro, dinheiro é consequência. E para aquelas pessoas vendedores, que você falou que você foca nisso também em vendas, né? Vamos dar umas dicas para quem está em venda. Nós estamos passando no mercado, como você falou, bem challenging, né? Com bastantes obstáculos esses últimos 2 anos. Então, acho que eu adoraria eu mesma escutar. Então, vamos lá. Quando a gente olha a venda, né? Eu sempre, em qualquer situação, quando eu estou fazendo coaching de alguém, eu primeiro pergunto, como que é para você? Né? O que você gosta? Quando alguém vem vender uma coisa para você, né? Ou eu posso falar por mim, mas assim, qual que é a coisa mais legal? Quando você pensa em qualquer vendedor que você já comprou alguma coisa e fala assim, ai, adorei comprar aquele carro com aquela pessoa, ou adorei quando eu fui naquela loja, ou mesmo a experiência virtual, não é que é venda só de pessoas, mas vamos falar de pessoas aqui. O que é uma memória que você tem que você fala assim, puxa, eu até voltei lá e comprei mais vezes com aquela pessoa porque foi muito legal. Uma relacionamento, né? A gente tem uma conexão com a pessoa. Sim. Tá? A melhor coisa é quando você consegue fazer o cliente virar seu amigo, virar um relacionamento. As pessoas que trabalham com você, quantos loan officers que a gente tem aqui que são meus amigos, que eu falo te amo, que mas a gente sabe. O vendedor que tem essa habilidade, ele cria por exemplo, quando eu te faço uma pergunta, né, numa conversa, muitas vezes o fato de eu te fazer várias perguntas e você me responder, você fala assim, nossa, que pessoa legal, né? Ela conversou tão bem e tal, e no fundo o que eu fiz foi abrir para que você falasse mais do que eu. O bom vendedor, ele sabe abrir a conversa de uma forma que, nossa, você está procurando uma casa? Puxa, que legal e tal. Me conta um pouco mais. O que você quer? Que tipo de casa você quer e tudo mais? O que é importante para você? Ah, tá. Então, ele estabelece esse relacionamento de uma forma que, genuinamente, tá? Ele vai fazer perguntas e vai estabelecer o relacionamento para entender o que aquela pessoa quer. Antes de começar a oferecer qualquer coisa. Antes de começar a dizer, eu quero, é assim que funciona, eu sou bom, minha empresa é a melhor. Não. Primeira coisa é você, se você está interessado, entender, estabelecer, encontrar caminhos, né,
de estabelecer um relacionamento com aquela pessoa do ponto de vista que a pessoa se sinta confortável e dizer assim, o que ela realmente quer, né? E quantas vezes eu imagino que no relacionamento vocês estão ou com uma família, ou vocês detectam que o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. E aí vocês vão ter que estabelecer esse relacionamento, porque no fundo, você vai ter que meio que ser uma mediadora. Um mediador de entender o que esses dois querem. No caso de duas pessoas que querem coisas completamente diferentes. Tá? Mas só a partir do momento em que você estabelece esse caminho, né? E claro que com a prática, né? Tem formas de você fazer isso rapidamente. Porque alguém que está num call center tendo que fazer isso sob pressão de tempo e tudo mais, tem que ter determinadas técnicas. Mas sempre vai começar em transformar, fazer com que aquela pessoa se sinta um pouco mais confortável para se abrir aquilo que ela realmente quer. Esse é o primeiro passo. Tá? E a melhor forma de fazer isso são com perguntas e perguntas abertas. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar para você gosta de sorvete? Eu não tomo sorvete. Tá, por exemplo, eu não, tá? Não. Eu gosto, eu só não tomo. Mas se eu perguntar para você qual o seu sabor favorito de sorvete? Aí você vai me dizer, eu não tomo sorvete. Ah, que sobremesa então que você gosta, que doce que você gosta. A gente está estabelecendo uma conversa. Quando eu fizer uma pergunta que a resposta é sim ou não, eu estou fechando uma porta. Quando eu faço uma pergunta que é aberta, então ao invés de eu perguntar, você gosta de sorvete? Você me diz sim ou não, eu pergunto, qual o seu sabor favorito de sorvete? Você tem que pensar. Entendi. E você vai perceber, não, ela está interessada em saber realmente algo de mim. Então é importante fazer uma pergunta que abra a porta, nunca que a resposta vai ser sim ou não. Em qualquer relacionamento. Aí eu tô falando de vendas, mas em qualquer relacionamento. É verdade. Né? Até com marido. Relacionamento pessoal. Filho, marido, qualquer um. As perguntas abertas são os nossos melhores amigos. Tá? Então, no final de você explicar algo para alguém, tá? Você pergunta, você entendeu? O que essa pessoa pode te responder? Sim ou não. Só que você não sabe o que ela entendeu. Ela entendeu alguma coisa e você não sabe de fato o que ela entendeu. Tá? Então, você pode transformar esse você entendeu em qual o próximo passo que você vai fazer? Tá? Que etapas você vai cumprir? Que dia você vai fazer? Então, qualquer coisa que você comece a criar aquela pessoa, né? Qual foi a melhor parte do que eu te expliquei hoje? Porque a pessoa vai te devolver algo que ela entendeu de fato. E aí você vai perceber. E a pessoa pode dizer assim, não, o que eu mais gostei foi da bola de basquete. Aí você fala assim, peraí, mas eu só comentei isso quando eu entrei na sala, não tem nada a ver com o que eu expliquei para a pessoa. Ela não reteve nada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Né? Porque o sim ou não, principalmente quando é um chefe explicando, um líder, enfim, explicando para o funcionário, ele pode ser intimidador. Então, a pessoa vai dizer, é claro que eu vou dizer que entendi. Senão ela vai pensar que eu sou uma burra, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Né? Mas o bom líder, ele vai fazer essa pergunta de uma forma que ele vai sair seguro, né? Quando ele explicou algo, ou quando você dividiu algo com alguém, assim. Então, me conta um pouquinho, né? Quais são os principais pontos que você capturou aqui da nossa conversa hoje? A pessoa vai ter que pensar e te dizer alguma coisa. Aí você vai perceber. Não, ele pegou os principais pontos. Sim. Tá? Então, até você tinha me perguntado quais são as dicas. Perguntas abertas, tá? Porque é o trabalho do coach. Tá? Perguntas abertas. Perguntas abertas. Se você quer ter a sua visão de gerenciar como um coach e querer ter certeza que as pessoas entenderam, seja você um vendedor, seja você um líder, faça perguntas abertas. E não tem nenhum problema no começo que você começa a praticar, que você percebe que falou, você entendeu? Você fala, pera, deixa eu de novo fazer a minha pergunta aqui para você. Não tem nenhum problema, faça, porque é prática. Você precisa praticar, tá? O segundo ponto é quando você estabelece não só isso, mas também o quem faz o quê e quando. Tá? Então, por exemplo, você entendeu? Digamos que você faça essa pergunta. Aí você fala, não, peraí, quais são os principais pontos, então, que a gente vai trabalhar juntos aqui? A pessoa vai e te fala, tá bom, quem vai fazer isso? Quando você vai entregar para mim? Por quê? Porque quando não existe, eu vou tentar. Não. Eu vou tentar não é nada. Já falhou. Tá? Eu vou tentar não é um compromisso. Você tem que dizer assim, não, peraí. Tudo bem, você vai tentar, mas então, quando você vai fazer?
Para terça-feira, o que você vai fazer para mim? Bom, terça-feira eu vou te trazer a lista tal. Ok, então terça-feira. Se acontecer alguma coisa entre hoje e terça-feira que vai impedir você de me trazer isso até terça-feira, o que você vai fazer? Eu vou te avisar na sexta-feira. Então, veja, você cria e você vai criando mecanismos, né? E o líder não está fazendo. Ele não vai ligar e falar, você fez na sexta-feira? Porque quando você vai criando essa forma de se relacionar com as pessoas, que tem esse que eu chamo de contrato, né? O que você de fato entendeu, quando você vai fazer, você vai criando essa forma de trabalho e as pessoas vão ver, puxa, eu disse para ela que vou fazer para terça-feira, não importa se eu vou passar o domingo trabalhando, mas eu vou fazer, porque eu me comprometi. Nesse contrato você ouve o outro dizer, né? Porque se você parar no você entendeu e a resposta foi sim e você foi embora, você não sabe de fato o que o outro entendeu. Você não criou o compromisso, tá? E aí você vai embora achando que terça-feira você vai ter a lista. E aí chega a terça-feira, ou você não tem a lista, ou você tem uma lista que nada a ver com o que você queria. Digamos que fosse uma lista. Verdade. E ela falou algo muito interessante. Quando você vai para terapia de casal, eles têm costume, vamos supor, tá aqui o marido e a esposa. Você vai primeiro, aí você vai falar assim, meu marido, né? Ele me deixa brava por causa disso. Aí a terapeuta fala assim, marido, o que você entendeu que sua esposa falou? Aí o marido vai falar assim, eu entendi que ela só reclama, não sei o quê. Aí eu falo assim, e você, Andréia, o que você estava falando para ele? Não é que eu só reclamo, eu estava falando que eu fico triste. Então, a maioria das vezes, é incrível como eu estava assistindo um show de terapia, como nenhum entende o outro. Então, o que ela falou é muito importante, porque às vezes você está falando uma coisa, mas ele está entendendo algo totalmente diferente, e vice-versa. Então, é importante no final falar assim, o que você entendeu do que eu acabei, né? E daí você vai ver. Que às vezes o seu ponto não estava claro. Ou ele interpretou mal. Por isso que precisa dessa ideia de comer 1 quilo de sal. Porque no começo vai ser, você entendeu. Depois você como líder, você vai desenvolvendo, você como líder, você vai percebendo, puxa, então agora eu estou mais consciente de que antes eu só perguntava, você entendeu, e que essa pessoa na verdade não entendeu. Então agora eu vou mudar, agora eu vou perguntar quais são os principais pontos, o que a pessoa vai fazer e quando. Ok. Aí a pessoa ainda assim deslizou. Aí você tem um argumento, você tem forma de ir lá e falar assim, peraí, você me disse que entendeu, você disse... O que está acontecendo, né? Então, o que de fato está acontecendo? Puxa, é que eu não contei para você que eu também tinha essa atividade e que eu tinha me comprometido com outras pessoas. Ok, então vamos lá. Da próxima vez, quando você me disser que vai fazer alguma coisa, você tiver outras coisas também compromissadas, você tem que me falar. Porque talvez eu tenha que dizer para você, não faça aquilo ou faça isso. Então, veja... Isso vai se tornando mais complexo, mas ele vira um hábito, né? Que é um hábito saudável, um hábito produtivo, né? E um hábito que faz com que as pessoas se entendam, né? E não só isso também, né? Conforme você vai estabelecendo esse tipo de relacionamento de chefe, funcionário, as pessoas começam aí, de fato, a dizer exatamente o que elas estão sentindo, né? O exemplo que eu estava falando para vocês antes da gente começar a gravar, se o comportamento do líder é o que todo mundo naquela organização presta atenção. Verdade. Tá? Então, se você fala assim, a gente tem um acordo aqui que cada vez que a gente vem para a reunião, quando sai, todo mundo limpa e joga fora as coisas, a sala fica arrumada. Na primeira ocasião que tem uma reunião, o líder sai fora e não tira o lixo. As pessoas olham, né? Alguém vai lá, tira aquele lixo uma vez e tal. Na próxima vez, de novo. Na terceira vez, o comportamento vai ser espelhado, vão fazer exatamente aquilo. Tá? Então, essa questão do como não é, o que está sentindo, ela vai surgindo a partir do momento que você vai estabelecendo essa relação de confiança. É muito importante. Até olhando aqui, pensando, colocando no nosso mundo, é que nem a gente fala para os loan officers, a gente está todo dia, você tem que voltar ao basics, né? Tem que voltar ao básico, tem que prospectar, tem que sair. Se eles não têm um líder que tá passando esse exemplo ali,
eles realmente não vão se espelhar. Então, se a gente não está fazendo, é importante ter um líder que faz. Porque eu acho que isso aí é algo também importante, que muitas das vezes o líder quer, a gente quer que o time faz, às vezes, né? E adota hábitos que a gente não tem. É isso que falou. Eles têm que ter essa confiança, né? De se você... vamos supor, você vai entregar terça-feira. Mas aí você fala assim, pode deixar que eu te entrego isso na terça. E você também não entrega. Sim. Então, daí começa... E você está entendendo? Muito importante. A questão aqui que você está falando, essa é do compromisso, né? Mas a competência técnica, né? Digamos que esse exemplo que eu falei antes, alguém que vem da aviação e vai trabalhar em manufatura, não tem a competência técnica. Alguém tem que ter essa competência técnica. Tá? Mesmo que não seja esse líder. Né? Exato. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, bom, eu preciso saber como faz isso. Então, eu não sei se é verdade ou não, mas se é verdade, eu fico feliz que seja. Dizem que na Amazon, os líderes têm que ir lá para o call center de vez em quando, ou atender o chat dos clientes, ou atender telefonemas. Uma vez X horas ou X dias, enfim, eles têm que ir. Não importa se ele é um vice-presidente e tal, ele tem que ir lá, né? Fazer isso. Então, não sei se é verdade, mas se é verdade, quer dizer... Isso mostra para as pessoas que estão ali, né, que dizem assim, puxa, eles querem realmente ver como funciona. Né? Porque eles não são as pessoas que vão medir o desempenho daquelas pessoas diretamente. Exato. Mas eles vão entender o que é que se passa com aquela pessoa no dia a dia. Muito importante. Tá? Então, mesmo que essa pessoa da aviação não entenda da parte técnica, essa pessoa tem que ir lá e entender o que você faz, como você faz, se interessar e tudo mais. Por quê? Porque isso demonstra humildade, demonstra interesse, demonstra querer melhorar o processo, né? Não para se intrometer necessariamente, mas para poder ajudar com que as coisas sejam melhores, mas mais do que isso, reconhecer. Né? Isso é muito importante. Márcia, se você pudesse dar para a gente aqui um insight, né? Uma lição que foi muito importante para você ao longo desses anos todos e compartilhar com os nossos ouvintes, o que seria? Assim, algo que para ajudar realmente no desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, algo que possa aplicar para qualquer área, porque eu acho que você é tão abrangente, você tem tanta bagagem, que eu acho que você pode pegar uma coisa que é importante em todas as áreas da vida, de aplicar para que tenha desenvolvimento, seja profissional, seja pessoal, seja na área emocional. Sim. O que seria? Bom, eu vou voltar na parte das perguntas abertas, porque eu acho que isso foi, não só como profissão, uma das coisas que mais me ajudou e que eu vejo que quando as pessoas começam a fazer, eu tenho vários clientes que voltam e falam assim, esta semana eu comecei a fazer a pergunta dessa forma, nossa, mudou tudo, as pessoas começam, então, essa é uma coisa. A segunda é a parte da escuta ativa. Né? Você estava falando que no exemplo do programa, o que você escutou? Né? Então, é você ir procurando entender, né? Por exemplo, quando a gente tem a história do passivo-agressivo, né? Muito, né? Tá tudo bem, né? Vamos falar como mulheres, né? Quando alguém diz, tá tudo bem, né? O corpo fala mais do que a palavra. Então, você ter essa atenção e falar assim, peraí, tem algo aí, deixa eu entender, né? O que está acontecendo, de fato. E, às vezes, nem é nesse momento, né? Quando um funcionário vem ou ele te dá uma resposta passiva-agressiva e tal, você fala assim, peraí, eu tenho que saber mais um pouco disso. Às vezes, não é bem na hora que você vai perguntar. Exato. Tá? Por quê? Porque existe um trabalho, toda uma pesquisa da neurociência que quando as pessoas estão afetadas por uma situação ou de choque, ou elas estão com raiva, ou elas estão impactadas por alguma situação, o cortisol, que é esse hormônio que vem daqui da amígdala do cérebro, né? Que é o fight, flight or freeze, né? Lutar, correr ou congelar, tá? Quando tem essa situação, tá? Esse cortisol vem para você poder tomar essa ação rapidamente. E ele fica no seu sistema 26 horas. Então, se você pegar uma situação da pessoa nessa situação, se tentar conversar ou tentar trazer a pessoa aqui pro córtex frontal, prefrontal cortex, que é
razoável, que consegue ter essa relação e que, né? O que você consegue, porque nós temos os neurônios espelhos. Quando a gente está conversando, né? Eles estão se comunicando. Essa energia que está aqui, todo mundo chama de energia e tal, mas nada mais é do que o cérebro trabalhando e se espelhando. Tá? E existe essa regulação que tem a ver com o hormônio. Então, você está sorrindo, eu estou sorrindo. Isso está acontecendo. E quimicamente está acontecendo no nosso corpo. Então, ter essa consciência de quando você tem alguém, né, que te disse algo e você soube escutar e falar assim... Não é a hora. Tem algo mais aqui, mas não é esse momento. Ou, se você não é uma situação tensa como essa, me conta um pouco mais, o que você quer. Você falou essa palavra, o que você quer dizer com essa palavra? Você usar o que a pessoa diz sem dizer exatamente. Você é isso. Então, de tudo que eu falei aqui, das perguntas abertas, da escuta ativa, uma da coisa que é super importante é, quando você diz, você é preguiçoso, você está assumindo um julgamento, acusando e tudo mais. Mas quando você diz assim, Maria, todos os dias você chega atrasada, né? O que está acontecendo? Né? Você pode até estar pensando, puxa, essa Maria não acorda no horário, é irresponsável, é isso. Né? Mas quando você diz assim, quando você chega atrasada, todos os dias, eu me sinto desrespeitada. Por quê? Porque nós só temos controle sobre o que nós sentimos. Essa coisa de achar que o outro pode fazer a gente sentir alguma coisa, você me faz tal coisa. Não, eu sinto porque você age de determinada forma e o comportamento, ou como as emoções que despertam em mim são essas. Eu tenho a chance de escolher. Não é tão simples quanto, assim, eu estou explicando aqui. Porque é muito rápido. Mas à medida que a gente tem consciência de que quando alguém faz algo, né? Então, vou voltar aqui. Passivo-agressivo. Falou alguma coisa? Como você pode, no momento, então, dar esse um dia e falar assim, ontem, quando a gente conversou, você me respondeu dessa forma. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Eu tô brava porque você toda vez não tira o lixo da sala, né? E você disse que era para tirar o lixo. Aí você pode... Puxa, eu não tinha percebido que eu tô fazendo isso. Né? Eu vou mudar. Que bom que você me disse. Bom, me desculpa. Me desculpa. Eu vou arrumar. E, por favor, quando eu fizer novamente, me fala, me lembra. Não deixa acontecer de novo. Porque a gente tem esse compromisso para que não aconteça. Tá? Então, quando você se permite, né, prestar atenção no que a pessoa está te dizendo, palavras que são muito recorrentes, essa pessoa está sempre dizendo whatever. Peraí, mas o que essa pessoa tanto faz? O que você quer dizer com isso? Né? O que está acontecendo que faz com que você estar atento às palavras, estar atento aos comportamentos, né? E se permitir fazer essas perguntas. Porque é só com essa curiosidade que você vai chegar no... Né? Eu estou pensando nisso até no lado pessoal. Imagina você ter um relacionamento onde você tem esses contratos. O lixo. Quantas vezes a gente não fica brava porque o marido é suposto tirar o lixo, né? Vamos supor, se você acha que ele é suposto tirar o lixo, e ele não tira e toda semana aquilo vai. Em vez de você chegar e só perguntar, oi, né? Tem alguma razão porque você não tirou o lixo essa semana? É porque eu não tô me sentindo bem. Ok. Mas a gente não pergunta, né? Já chega, daqui 3 semanas você fica esperando pra ver se na terceira semana ele vai esquecer. Né? Aí se a semana que vem você pergunta de novo, ele vai se sentir mal de responder a mesma coisa. Daqui a pouco ele tá fazendo sem você ter cobrado. Mas veja, você fala assim, olha, inteligência emocional. É um contrato, é o que ela tá te falando. Você fala assim, bom, olha, eu tenho notado que você tirava o lixo, aí você parou de tirar. Para mim é importante que você tire o lixo. Porque aí você refaz o contrato. Tá? Então, sem acusar. Sem acusar. Vamos fazer Essa foi a melhor parte. Você tira o lixo, tá? E eu lavo a roupa. Enfim, vamos fazer aqui, tá? O dia que você não puder tirar o lixo, você me fala, né? Porque você não está se sentindo bem e tal, eu vou e tiro o lixo. Assim como se eu precisar que você lave e dobre a roupa, eu também vou te pedir, tudo bem? Então, aí você restabelece o contrato. E você cria aquilo que eu falei do outro exemplo. Que dia você vai fazer o relatório para mim? Terça-feira.
se acontecer algo que você não vai conseguir fazer até terça-feira, quando você vai me avisar? Que não vai ser na segunda-feira às 10 da noite, por WhatsApp, dizendo, olha, eu não vou entregar, né? Amanhã. O cachorro comeu meu homework. Né? O cachorro comeu meu homework, é top. E é muito legal, porque... Tem um livro, né, sobre muitas isso. das vezes a gente fala, como líder, né? Não, acho que tá ok. Mas aí a gente pensa, e na vida pessoal, estamos fazendo? Sim, porque essa inteligência emocional, a gente carrega ela para a vida Exato. toda. Mas não quer dizer que a gente pratica ela em todas as áreas da nossa vida. Então, e a vamos lá. questão é que a gente sempre vai, a tendência do ser humano é falar, porque você fez isso, você fez aquilo, mas quando você traz para você e fala, quando isso acontece, eu me sinto Exato. assim. Por quê? Porque você Muda está dando toda a o história. feedback no comportamento. Então, você sentiu... A Maria chega atrasada, você se sente desrespeitada. Né? Os nossos loan officers não participam da reunião, nós nos sentimos desrespeitados. Mas aí você vai Não, e dá... foi e você exatamente dá o que eu falei hoje. A gente tem que falar. Você Foi dá o exatamente o que eu falei feedback hoje. no comportamento. Foi exatamente o que eu falei. É muito importante para mim que você venha na reunião. Exatamente. E é parte do nosso contrato. Quando vocês não fazem isso é o que transparece para mim. Exato. É desrespeito. E isso é como as outras pessoas também se sentem. Porque os outros que estão fazendo, estão cumprindo o papel deles. Aí você vai com a pergunta aberta. O que você vai fazer para mudar isso? Por quê? Porque você de Faz um volta... corte nessa parte para eu ouvir 10 vezes a mesma coisa. O que você vai fazer para mudar? Porque aí você devolve para a pessoa a responsabilidade. Boa. E você tem que esperar para ouvir. Então, o que você vai fazer para mudar isso? Eu vou chegar no horário. Ok. Então, o que você precisa fazer para chegar no horário? Acho que eu vou acordar mais cedo, eu vou me conectar mais cedo. Ok, então vamos lá. Próxima reunião, vou contar com você no horário. Né? Muito bom. Tá? Então, essa pergunta é você esclarecer, você fazer as perguntas e estabelecer, né, os contratos e o feedback sempre no comportamento. Né? Então, cuidado quando... Mesmo que venha na sua cabeça você é alguma coisa, pensa como que você pode ir lá e falar assim, você me disse que ia tirar o lixo toda sexta-feira, né? E essa semana você não tirou. O que aconteceu? Né? Aí você pelo menos dá a chance da pessoa, puxa, eu esqueci, né? Boa. Ok, então o que você pode fazer para lembrar? Né? Você pode pôr um alarme, você pode, né? Você quer que eu te lembre? Eu posso fazer. Tá? Então, quando você fala qualquer coisa do você é isso, você é preguiçoso, você é um trigger pra é um pessoa. alarme que tem que soar. Um alarme é verdade. Tá? Porque quando você, por exemplo, olha, você, até para filho, né? Você é um preguiçoso, você não arruma o quarto. Pode acontecer, principalmente na adolescência, tem várias coisas, mas se você começa a criar contratos, você começa a falar assim, olha... e tem consequências. Aí, no caso da educação de família, tem outras consequências. Mas se as pessoas não vêm para a reunião, elas ganham comissão, elas não estão fazendo o que elas têm que fazer, alguma consequência tem. Ou ela deixa de ganhar, A comissão, exato. ou ela tem. vai ser essa mandada consequência, embora. Tem uma os números consequência. caem de vendas, é isso aí. Agora, vamos lá. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está enfrentando desafios semelhantes aos que você superou, qual seria esse conselho? Olha, verifica a sua história interna. Porque, por exemplo, na minha vida profissional, no mundo corporativo, muitas vezes vinha esse auto-julgamento de eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Ou eu não sou capaz, ou eu não sou alguma coisa. E a partir daí, quando você compra essa história, né? Você começa a mudar o seu comportamento como se fosse. Né? E é ao contrário, às vezes é só uma história e você pode arrumar, porque o comportamento muda, né? Então tem várias historinhas que as pessoas falam, o chefe me chamou na sala, nossa, ele vai me mandar embora e tal, e você chega lá e fala assim, puxa, olha, você fez isso aqui tão bem, me conta um pouco mais, e a pessoa já tá com aquela... E aí nem consegue relaxar e tal. Então, se autodesafie nessas histórias, principalmente nas histórias negativas, tá? Nas super positivas também, mas você pode perguntar, tá?
porque essas questões, às vezes, fazem a gente sofrer demais sem essa necessidade, né? Então, é super importante ter alguém, um par, algum colega, ou alguém na família, alguém que você vai lá e fala assim, puxa, olha, eu tô achando que eu tô pisando na bola, isso tá ruim, o meu chefe vai me mandar embora, tal. Pode ser verdade, mas será que é mesmo? Tá? Então, se autodesafie nessas suposições, nessas histórias, principalmente as negativas que a gente tem, porque não necessariamente elas te ajudam, né? Elas te fazem afundar muitas vezes. Porque se você vai e verifica isso com alguém, com o seu chefe ou com alguém, se caso essa pessoa, ela tem a oportunidade de falar assim, puxa, mas será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que é verdade? Bom, se é, então, de novo, é o que eu falei. O que eu posso fazer para mudar? Que ajuda eu preciso, né? Então, essa eu diria que por muitos anos eu tive isso profissionalmente e agora eu vejo isso nos meus clientes. Tá? Tanto que uma das razões que eu digo de trabalhar com pessoas do ponto de vista de missão, aumentar a felicidade, né, e a alegria de você fazer alguma coisa e reduzir esse sofrimento. É aí que o meu trabalho tá. Porque no momento, porque quando a gente fala líderes, o líder não é só alguém que lidera um time ou uma equipe. Eu sou uma líder, né, na capacidade de meu marido e eu, nós dois lideramos uma família, né? Sim. Tá? Mas eu sou líder para minha própria decisão do que eu quero aprender, do que eu não quero aprender, né? De como eu vou agir no momento em que entrar alguém no elevador e eu vou dar a vez para essa pessoa entrar ou não. Nós somos líderes o tempo todo. Ou seja, nós somos líderes da nossa própria vida. Exato. Da nossa própria história. Exato. Nós somos protagonistas da nossa própria história. E se a gente achar que o líder é só o chefe ou só... Não, todas as pessoas são líderes. Então, o que eu estou falando aqui, do ponto de vista de um líder e tal, vale para qualquer indivíduo. Sim. Né? O exemplo que eu dava muitas vezes lá Porque no Brasil... Porque se você não liderar a sua vida, quem vai liderar? E outra, por exemplo, se você pegar o chapeiro da padaria, lá no Brasil tem aquela padaria que você chega, vai tomar um café com leite, o pão na chapa. O chapeiro. A pessoa que faz o pão na chapa. Que faz o pão com manteiga na chapa. Uhum. E essas pessoas podem falar... Puxa, mas o Zezinho é chapeiro e tá lá faz 20 anos e só é chapeiro. Só que o Zezinho sabe como que a Maria gosta do pãozinho dela, como que o José, como o cliente A, o cliente B. Ele é a pessoa mais importante daquela padaria. E ele se sente super empoderado como um líder de conhecer exatamente o que é que cada um daqueles clientes daquela padaria... Desde que ele aprenda... o porquê ele faz isso. Exato. Não porque ele pode olhar como assim, eu sou só um padeiro. Exato. Eu só faço pão. Exato. Eu só isso. Uhum. Não. Mas se ele olhar do ponto de vista, olha, eu vou fazer o pão do jeitinho que a Vanessa gosta. Exato. Eu vou fazer o pão, eu conheço o jeito que a Thalita gosta. Aí depende de como ele olha, o porquê que ele está fazendo. Exato. Porque eu vou trazer um sorriso no rosto da Thalita quando ela morder esse pãozinho, tiver crocantezinho. Então, e aí você tem a cadeia. O dono da padaria, ele não vai olhar assim, o Zezinho não tem ambição, ele só quer ser chapeiro. Muito pelo contrário, ele vai olhar para aquele cara, ou aquela pessoa como, esse aqui é um ponto nevrálgico da minha padaria, porque as pessoas vêm aqui por causa do Zezinho chapeiro, tá? E ele vai ser reforçado e essa pessoa vai se sentir, e ele enxerga a liderança dele, enxerga o poder que ele tem, a influência que ele tem, mas também é recompensado não só pelo salário, porque o salário não vai mudar, não é porque ele vai ganhar o salário do Bill Gates porque ele é chapeiro, não é isso que eu estou falando, mas tem a ver com quem é aquela pessoa, e ela entendeu o valor dela. Desde que seja um chapeiro de padaria ou que seja alguém que está na recepção de uma empresa, operando uma máquina, ou CEO de uma empresa. Não importa. Sim. Tá? Então, esse conceito de o líder é o chefe, ou o gerente, ou o diretor, não. Todos somos líderes. Né? Alguns lideram pessoas e equipes. Outros lideram a fazer. Outras coisas. A sua própria vida. Ou a sua própria vida. Né? Pelo menos a sua própria vida, né? Exato. E para fechar aqui com chave de ouro, se você pudesse dar para os nossos ouvintes ferramentas, né? Um livro, algum podcast, algum curso,
qualquer coisa que fossem trazer para eles um aceleramento no desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, o que você daria? Tá bom. Bom, eu vou deixar o meu website, porque Isso, com certeza. lá eu vou colocar vários recursos, inclusive links para o meu Instagram, enfim. É marciateixeiracc.com, que é Márcia Teixeira Coaching and Consulting.com. Tá? marciateixeiracc.com. Se as pessoas só falam português, hoje em dia o browser, o Chrome e tudo mais, você fala traduzir para o português, ele traduz para você, então não é um grande problema, tá? Então, porque vai estar em inglês. Eu vou fazer prioritariamente em inglês. Eu tinha uma parte em português, mas hoje está em inglês, porque os browsers traduzem. Traduzem. Tá? Agora, tem um livro que eu gosto muito, tá? Que eu vou recomendar, porque eu já escutei no Audible algumas vezes. Ele está traduzido para o português, para quem quer, que é o Hábitos Atômicos. Atomic Habits. Acabamos tá? na família de acabar de ler meu filho, o Andrew. Por que eu falo desse livro, tá? Porque ele fala uma coisa super importante. Você não cria o hábito pelo hábito. Você cria o hábito porque você quer se transformar em alguém. E essa ideia de que você faz alguma coisa porque você tem consciência, voltando à nossa palavra consciência, de quem você quer se transformar, que ajuda você a transformar os seus hábitos. Então, até porque se você ler a introdução do livro, eu não vou criar não vou estragar, que se você ler a introdução do autor do livro, a história de vida que ele passou para até chegar onde ele chegou, o que aconteceu com ele, e aí você lê o livro e você fala assim, puxa, tem tudo a ver. Agora, por que atômicos? Porque às vezes a gente tem a ilusão, né? Como muita gente compra de amanhã, a partir de amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, vou tomar banho gelado. Não. A gente só muda se a gente falar, bom, eu a partir de amanhã eu vou fazer 2 minutos de exercício. 2 minutos. Depois, daqui 10 dias, eu vou para 3 minutos. Por quê? Porque o hábito se constrói atomicamente. Tem vários estudos, ou seja, ele não está descrevendo esse livro do nada. Tem um outro autor que chama física Tiny quântica, Habits. Né? Ele usa a física... É a mesma coisa da não, física ele usa quântica, o comportamento. Coisinhas pequenininhas, mas a física quântica fala sobre isso. Que são mudanças pequenininhas que lá no final vai dar um resultado gigantesco. Sim. E comportamento a gente muda. A gente aprende a comer diferente, e no momento em que isso se estabelece como um hábito, né? Por isso que eu falei, mesmo que você continue, depois de que a gente conversou hoje, amanhã você vai falar, você entendeu? Para, volta, porque você está criando o hábito. Toda vez que você perguntar, você entendeu? Você lembra. Né? Você vai lembrar e vai falar, peraí, o que você entendeu? Né? Você abre a pergunta. E você vai ficar surpresa com isso. E por isso que eu falo desse livro, porque para mim ele foi bastante impactante em relação a como você se permite a criar esses hábitos pequenininhos, mas que, assim como os juros compostos, né? Eles geram no tempo um efeito imenso, os hábitos também funcionam como os juros compostos. Tá? Se você vai acumulando essa quantidade de hábitos bons ou ruins, por isso que é importante estar bem ligado nos hábitos bons, né? Porque os hábitos ruins, você come, eu só vou comer mais esse pouquinho, amanhã você come mais. É perverso, tá? O hábito pode ser bom ou ruim, mas o livro dá umas dicas muito bacanas, é um dos livros que eu sempre recomendo. E tem em português. Tem em português. Tá perfeito. Foi muito bom. Muito Nossa, obrigada. eu quero mais 1 hora. Tranquilo. Eu quero os cortes. Eu queria ter anotado. Eu quero ter uma lista ela com bullet point. Ela escrever aqui já, ó. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu não posso esquecer. Muito obrigada. Obrigada a vocês, adorei. Ó, de novo, que papo gostoso. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, se nesse podcast você não entendeu o que você pode, eu não sei aonde mais você vai entender. Porque literalmente, com pequenas coisinhas, com atos atômicos, você vai entender que você pode.